Hoje nós vamos começar esse vídeo introduzindo uma reflexão. Onde estão, por que são criadas e quais as consciências que você tem que ter com relação à publicação científica. Se a gente acessar aqui no site da CAPES, para quem não sabe, CAPES é a instituição que cuida dos programas de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado no Brasil. Ou seja, é a instituição que coordena, que investe, que direciona os investimentos e também faz pontuações dos programas de mestrado e doutorado no Brasil. Quando eu falo de mestrado e doutorado, eu estou falando de programas ou de cursos que preparam pesquisadores e professores universitários. E aqui, logo de capa, a gente tem aqui as iniciativas do investimento, né, da CAPES em pós-graduação, em pesquisa, em desenvolvimento, tá? Não é só a CAPES que também investe em pesquisa e desenvolvimento, mas também o CNPq. No entanto, a gente percebe hoje que nós temos mais de 7.000 programas com milhares de pesquisadores cadastrados e muitas instituições de ensino superior. A nossa reflexão é: aonde estão os resultados dessa pesquisa? Como nós sabemos se esse dinheiro que está sendo investido, se esses pesquisadores, se esses profissionais estão trazendo alguma diferença e alguma melhoria, não só para a nossa ciência, mas para a nossa sociedade? Porque se você é acadêmico, se você conhece algum acadêmico, um dos pressupostos para o desenvolvimento da pesquisa é que sua pesquisa deva ter contribuição social e acadêmica. No entanto, eu volto novamente para a pergunta: aonde estão essas pesquisas? Grande parte do desconhecimento dessas pesquisas, dos resultados e especialmente da análise ou até a gente conseguir enxergar as contribuições que estão trazendo para a sociedade se dá pelo fato da publicação. A gente tem um contrassenso entre o que os programas estão mostrando, o que os programas querem e o que a própria CAPES coloca sobre cobrança de como deve ser essa publicação do que está acontecendo no mundo, ou seja, aonde estão essas publicações. Hoje, no Brasil, ainda nós temos uma política onde direcionam essas publicações para bases de dados privadas, ou seja, aquelas bases de dados onde as pessoas, a sociedade não vão ter acesso. E ainda pior, a maioria dessas publicações, os programas, os professores e a própria CAPES pede que sejam escritas em inglês. E agora eu lhe pergunto, quantas pessoas falam inglês no país? Como que você tem pesquisas que devem atender às demandas sociais do Brasil, se a própria CAPES direciona esses materiais para fora do Brasil, em inglês e em base de dados fechadas, aonde a população brasileira não tem acesso? É por isso que movimentos como o Open Access ou o Plan Access, que já está sendo adotado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, são movimentos fundamentais e especialmente esse vídeo é para buscar trazer um pouco mais de consciência de você, pesquisador, estudante, professor, com relação ao conhecimento científico e à publicação científica. E eu vou dar um exemplo aqui do que é essa democratização. Quando a gente fala de acesso aberto, significa que as pessoas vão ter acesso de forma gratuita ao que você publicou, aos resultados da sua pesquisa e poderão replicar. Na revista Núcleo do Conhecimento, que é uma das revistas que participa dessa ideia de que o conhecimento científico, os investimentos em pesquisas, os investimentos em tecnologia, ele não deva ficar direcionado às bases de dados fechadas ou apenas em inglês, como você pode ver aqui, nós publicamos em 7 idiomas. Ou seja, nós podemos sim publicar também em inglês, espanhol, em francês, italiano, em alemão, em russo, porém, nós temos também que publicar em português, porque se nós queremos encontrar soluções, né, sociais e acadêmicas para o Brasil, nós devemos ter uma língua onde a maioria das pessoas falem, né? E aqui a gente sabe que nós já temos um problema de compreensão, nós temos um alto índice de analfabetismo funcional, ou seja,
mesmo que essas publicações todas sejam também em português, eu não estou falando que a gente não deva ter publicações em outros idiomas, mas também em português, ainda nós temos um índice muito grande de pessoas que vão ter acesso a esse material e não vão compreender. Primeira coisa, a gente tem que pensar aonde publicamos o nosso material e quem terá acesso a esse material e como terá acesso a esse material. Primeiro, forma gratuita, é a tendência mundial. Agora, claro, que nós também priorizamos o processo de internacionalização e de visibilidade das produções brasileiras. E graças ao nosso trabalho, nós já temos muitos pesquisadores que conseguiram se emancipar, que conseguiram aparecer, ganhar bolsa, ganhar incentivo internacional, porque tem essa preocupação com relação à ciência, com relação ao conhecimento e esse discernimento de saber quais são as bases de dados ou o que são as bases de dados Open Access. No Brasil, nós acadêmicos, no mundo acadêmico de uma forma geral, ainda se tem pouco conhecimento da amplitude de bases de dados que devem ser investigadas. Nós recebemos muitos artigos de revisão bibliométrica e a maioria desses artigos falam: Cielo, Google Acadêmico, Web of Science, EBSCO. Então, são bases de dados, primeiro que a maioria delas são pagas com relação ao Google Acadêmico, que a gente sabe que não traz uma qualidade de excelência em pesquisa. Ele tem a parte acadêmica, mas ela tem um atraso tecnológico com relação às buscas. A Cielo só são poucas revistas nacionais. Se você falar da área da saúde, PubMed, são revistas muito selecionadas, porque esse site ele é de uma fundação, essa base de dados é de uma fundação americana, eles têm interesses específicos para a revista que eles vão indexar, e nós não conhecemos, de uma forma geral, as bases de dados mundiais, inclusive, como eu vou trazer aqui para vocês, a base de dados da Harvard, justamente. Até a Universidade de Harvard, Cambridge, Oxford entraram nessa briga para que o conhecimento científico seja de forma aberta. Então, eu pergunto, como que nós aqui no Brasil não utilizamos uma base de dados gratuita, né, onde o governo não vai ter que pagar milhões de dólares por ano para ter acesso a essa base de dados, como, por exemplo, uma base de dados da Harvard. Pense nisso quando você for publicar o seu material. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas bases de dados que estão ganhando muito aspectos, né, muita relevância no mundo acadêmico mundial e que são extremamente, inteiramente gratuita, né? Bom, algumas dessas bases de dados, o WordCat, por exemplo, é uma base de dados que tem muita relevância para fora. É uma base de dados que funciona também em português, mas funciona em vários outros idiomas, aonde é possível você pesquisar aqui, uma biblioteca enorme de materiais científicos. E aqui ele localiza onde eu estou, né? Eu estou em São Paulo, aqui no Brasil, para trazer aqui informações diversas sobre o mundo acadêmico. Mas eu posso colocar aqui, página inicial e fazer uma pesquisa por livro, por artigos, não só em português, mas também em outros idiomas. E aqui também você encontra os materiais da Núcleo do Conhecimento indexado. Outra base de dados que está ganhando muita relevância mundial, que eu vou trazer aqui para vocês, é a base de dados da OpenAIRE. A base de dados da OpenAIRE também tem a mesma proposta do WordCat. Ela também traz a possibilidade de pesquisas em vários idiomas. Nessa base de dados aqui, nós da revista Núcleo do Conhecimento também estamos indexados com mais de 5.300 materiais, como você pode ver aqui, e também você pode procurar tanto em português quanto em outros idiomas, inglês, espanhol. Você procura aqui as palavras chave, pode ser colocado como DOI, como ORCID, e ele aparece ali os artigos do pesquisador. Essas bases de dados não custa nada para o governo brasileiro, são bases de dados mantidas por diversos países, ou pela União Europeia, pela Ucrânia. Uma das mais interessantes que eu acho é a base de dados chinesas. A base de dados chinesa, chamada Baidu, ela não tem, embora a gente tenha que pesquisar em inglês, obviamente, porque é muito diferente, né, do idioma deles. A Núcleo do Conhecimento também está lá. Muitas pessoas dizem que ela não tem contaminação com relação aos interesses da indústria
aqui da América, não só da América Latina, mas dos Estados Unidos, na publicação de materiais. Então, ela é muito ampla e seletiva ao admitir revistas que tenham viés políticos, que tenham interesses que sejam mais industriais e não acadêmicos científicos. Não sei se você sabe, mas nem a Google tem acesso livre à China, né? E a Núcleo do Conhecimento conseguiu essa indexação porque eles fazem todo o levantamento do histórico, da idoneidade, e nós também estamos indexados aqui. Então, muitas pessoas que acessam na base de dados do Baidu, que é a base de dados chinesa, conseguem também ter acesso aos nossos materiais. Por fim, não tenho como falar aqui para vocês sem falar de Harvard. A plataforma de busca da Harvard, também inteiramente gratuita, onde você pode pesquisar, ela veio com o que a mais, que é com relação à inteligência artificial. Então, ela consegue pegar qualquer idioma que você introduzir, então você pode introduzir a busca do seu material em português e ela vai selecionar em outros idiomas também, caso tenha. Então, ela consegue identificar o que você está procurando e consegue trazer uma busca de dados muito completa e multidisciplinar. O que eu quero que você pense é, quando você publica um material, aonde você quer ser visto, qual o impacto que você quer ter enquanto pesquisador, enquanto ser humano, e como você quer trabalhar no seu sentido de consciência social para que seu estudo possa, não digo mudar o mundo, né, mas ajudar um pouquinho a melhorar o mundo. Um grande abraço e até a próxima!